Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 43, aquele do olhar, né? Ó, O meu nome é Michael e, como sempre, estou aqui acompanhado, né, do companheiro aí com o editor. Fala aí, Jeff. boa, hein? Cara, eu acho que tem gente que não vai entender, hein? Mas Não tudo bem. vai, não vai. A Não vai gente entrega a entender. nossa idade, né? Nessas Ah, horas, não, tudo bem, a tudo gente bem. entrega. Mas eu tenho menos do que o número do episódio, então eu tô bem ainda. Agora você. Eu não. O governo não Então, nega vamos mudar de, conhecimento. Vamos, vamos mudar de assunto. vamos mudar de Vamos ao que assunto. interessa. Pois é, Polêmica. no episódio de hoje aí a gente vai falar da terceira temporada do Ted Lasso, terceira e última. A gente vai terminar um bocado de temporada hoje aí. Depois vamos Pois falar é. da última temporada do Succession, né? Que é a Isso. série aí que deixou você doidão. E Uhum. por último a gente vai mudar aí para falar de série. Eu botei aí a crítica do Império da Luz, Ótimo filme resgate. aí de filme de 2022 que passou, né? Passou embaixo do radar e do mexido e eu fui lá e resgatei ele. Então Boa. é isso aí, vamos lá? Bora lá. Vamos nessa então, vamos lá na parte do Beco no Baião, né? Que a gente vai falar dos posts da semana. Então, vamos post segunda-feira, como eu falei já, a gente vai falar aí da terceira temporada e última do Ted Lasso, que é um seriado da Apple TV Plus. Fez muito sucesso, né? O seriado foi uma surpresa geral. Foi um dos primeiros seriados, inclusive, lançados pela Apple TV Plus, se eu não me engano, junto com aquele Morning Show, né? Com outros seriados que eles trouxeram assim que o serviço foi lançado. E você fez a crítica, se eu não me engano, das duas primeiras temporadas, né? E aí eu pedi para fazer a crítica dessa última, porque é um seriado que eu tava gostando muito e tudo. E eu vou te falar, eu gostei demais. Eu acho que o seriado ele encerra no auge, né? Pô, É legal. diferente, muito diferente do que a gente vê por aí, Uhum. porque muitas vezes você vê assim, prolongamentos desnecessários, né? Várias séries que começaram bem e aí o pessoal foi, né, tirando tudo que dava, tudo, até que não sobrou nada. Tipo, você falar, tem vários exemplos, né? Walking Dead, Prison Disney. Break, é, Disney, Marvel. Não, Polêmica. eu estou falando só de seriados, né? Não vamos Ah, expandir a claro, polêmica, só claro, séries. claro, Séries que claro. tiveram mais Isso. temporadas, né? Do que Verdade, verdade. deveriam. Smallville, enfim, Sim. tem vários exemplos aí de séries que poderiam. E tem, pelo contrário, tem raríssimos exemplos de séries que terminam na hora certa, né? Você vê Breaking Bad, outras séries aí raras que falam assim, não, é isso aqui pronto, né? É, e o Ted Lasso eu acho que ele entra nessa categoria, né? Então essa última temporada mantém o humor e o carisma da série, que é a marca característica, né? Da série, do seriado é esse humor, esse carisma. E a trama, né, dessa terceira temporada é porque na última temporada é um spoiler aí, né, da última temporada. Quem não quiser ouvir, pula uns segundinhos aí. Mas na segunda temporada o time lá do Ted Lasso tinha sido rebaixado, né? E aí nessa última temporada agora eles voltam para primeira divisão e mostra aí como que vai ser essa temporada deles de novo na primeira divisão, lidando com muita desconfiança, né? Porque é um time aí que perto dos outros lá da Premier League é muito pequeno. E também com as questões aí da saúde mental do Ted Lasso, né? Que ele sofreu na temporada passada bastante com isso, crise de pânico, né? E aí Sim. mostra como é que ele está lidando com isso aí, fora outras temáticas, né? Que eu vou falar logo mais aí, mas o grande destaque, né? O destaque em termos do roteiro, né? Dessa temporada é o arco do Ted Lasso, né? Do treinador, que é lógico, o personagem principal. Você tem também um arco bacana para o Nathan, que é aquele cara que o Ted trouxe, que era basicamente um roupeiro, né? Aí o Ted deu chances para ele, o cara acabou virando um bom treinador e tudo. O arco dele também é um arco bacana que lida um pouco com essa questão da realização profissional, o que é isso, realização pessoal, que às vezes não é só a questão do dinheiro que importa. Às vezes é você fazer o que você gosta, você tá num lugar que você gosta das pessoas. Então, assim, o arco do Nathan é bem legal nesse sentido, né? O arco do Ted é mais nessa questão dele, de como ele
continua sendo esse motor de motivação para o time, que ele é uma fonte inesgotável, né, de motivação, de conselhos e tudo, mas ao mesmo tempo ele mostra o lado frágil dele como ser humano, que tem essas questões de crise de pânico que ele tem, e como que ele vai tratando isso por conta de fantasmas do passado que ele teve, né? E essa temporada mostra, né, de onde que veio isso, por que que ele tem isso e como é que ele resolve. Outro arco bem bacana é o da Rebecca, que é a dona do time, né, que gosta de bolinho. que o Ted todo dia leva um bolinho para ela. O arco dela também é bem legal, né, porque esse arco da Rebecca, ele trata muito dessa questão assim dela ressignificar a vida, né, as prioridades dela, porque ela começa o seriado com uma missão um pouco mesquinha, digamos assim, vingança, né? E ela vai vingança, ela quer se vingar porque o ex-marido dela era dono do time, amava o time, e ela quer, tipo, destruir o time. Por isso que ela contrata o Ted, né? Essa que é a trama da primeira temporada, porque o Ted Lasso... Era uma piada, né? Era uma piada, ele era um técnico de futebol americano, né? O cara não sabia nada de futebol, então, assim... ela contratou ele para ver se afundava o time. Só que o Ted conquistou ela e aos poucos ela foi, né, gostando do time, das pessoas ali. E aí nessa última temporada a gente tem aí, né, o desfecho, né, dessa trama dela, que mostra assim o poder do perdão e de como isso te permite seguir em frente. Às vezes esse ódio, esse desejo de vingança, ele prende você, né? Deixa você assim preso àquilo e você não avança, e quando você larga disso, você segue em frente e segue com a sua vida e consegue ser feliz. Então, bem bacana também esse arco dela. Então, achei muito legal, né, o roteiro da história, a forma como o seriado vai tratando, desenvolvendo essas tramas que eu falei. E aí, você tem, além disso, né, você tem aí alguns temas polêmicos que são abordados pelo seriado. Eu achei que o seriado ele foi muito corajoso, na medida certa, porque o que a gente vê por aí é, assim, às vezes um exagero, uma mão muito pesada, situações forçadas, né? E o que fica chato para todos os lados, né? Tanto para quem é a favor dessa bandeira, como quem não é. Então, eu acho que só complica. Então, esse seriado ele foi muito ousado, porque ele trouxe aí dois arcos aí secundários, não chegam a ser principais, mas ganham destaque sobre essa questão de gênero, né? Então, mas ele aborda isso de uma maneira mais voltada assim, da importância da aceitação, de como é importante você não ter preconceito, de você aceitar as diferenças das pessoas, enfim, na forma mais assim, numa forma que eu acho mais sábia, digamos assim, né? Sem, como eu falei, sem forçar, sem exagerar, e eu achei que tratou de forma legal, de uma forma mais reflexiva, né? Com foco nessa aceitação das diferenças. Então, eu acho que o seriado conseguiu fazer isso bem, né? Abordar esses temas polêmicos muito bem. E aí você tem um desfecho dos personagens que é excelente, a meu ver, com alguns poucos clichês de final de novela, aquelas coisas da Globo, né? Que você vê, aquele último episódio da novela, sabe? Tem que ter algumas coisas que acontecem. E aí aqui rola alguns clichêzinhos, sim, não tem como negar. Mas em geral, você tem aí um excelente desfecho, né? A meu ver, um desfecho que é a altura da série e que mantém aí, tanto que assim, a meu ver, os últimos 2 episódios, tanto o penúltimo como o último, são os melhores episódios da série, tá? Nossa, cara. São os melhores. Eu gostei demais mesmo. Principalmente o penúltimo, porque ele não tem essa parte dos clichêzinhos de final. O último é lógico que tinha que ter alguma coisa, assim, porque eles queriam finalizar, né? Dá Tinha aquele jeito. desfecho, né? Dar aquele desfecho, e algumas coisas tiveram que ser um pouco mais rápidas. Mas o penúltimo é fantástico. O último também eu gostei demais, muito bom, apesar dessas coisinhas que eu citei aí, né? E o mérito, né, de tudo isso, eu acho, dessa série, do sucesso dela, lógico, além de ser tudo muito bem escrito, né, e produzido também, é do elenco, eu acho. Porque você tem um elenco aí muito carismático e talentoso, né? E aí você tem uma galera que não é tão conhecida, tirando o Jason Sudeikis, né, que faz o papel do Ted Lasso, ele é o cara que é mais conhecido, né, de tem todos e tal.
ele tem uns papéis até dramáticos e tal, né? Isso, mas ele começou muito na comédia, né? Saturday Night Isso, Live. isso. Então, a fundação dele é comédia, mas ele traz esse lado também do drama, porque o seriado, ele tem pitadas de drama em alguns momentos, como eu falei. Uhum, Ele trata isso de uma forma muito leve, mas ele trata, né? Essa questão das crises de pânico, enfim, outras coisas que o treinador tem, outras questões interessantes que aborda, esses temas polêmicos que eu falei. Então, ele é exigido também em certas partes dramáticas, mas ele tem uma performance perfeita, né? Como esse otimista incorrigível, uhum, esse cara lá que é essa versão meio, entre aspas, né? Assim, caipira americana, aquele cara bem americano mesmo, né? uhum, Aquele cara uhum, com sotaque bem característico e tal, que é uma fonte infinita, né? De motivação e aceitação. É porque uhum, o Ted ele tem isso também, né? Apesar de ser esse americano que eu falei bem tradicional, ele já não é aquele americano de extrema direita. Isso é uma uhum, contradição muito grande, porque geralmente quando você uhum. vê o pessoal do sul, lá dos Estados Unidos, que tem Sim. esse sotaque mais assim, é uma galera muito mais de extrema direita. Ele não, ele é uma fonte infinita de aceitação, de É, motivação. Então, é uma figura muito característica mesmo, né? Mas é. que também ele consegue mostrar esse lado falho humano dele, né? E de não saber lidar com seus próprios fantasmas. Então, o Jason Sudeikis é fantástico. É um dos melhores papéis que eu vi ele fazer, assim, na vida dele. Eu não consigo lembrar de outro melhor. Então, É gosto engraçado porque demais. no início eu tinha medo que ele ficasse tóxico, né? Até eles Aham, brincam, né, com isso. Acho que na segunda temporada eles brincam muito aham. com essa questão de, pô, mas você só fala coisa positiva. E ele falou assim, não, não necessariamente, cara, eu acho que é um quê de inteligência emocional muito grande, né? Eu acho que o Sim, personagem realmente ele mostra assim, e claro, e o legal é que não é perfeito, né? isso, Ele manda, exatamente. ele manda mal com algumas coisas, algumas coisas. Ele tem um lado Certo. falho dele, né? Tanto é que ele está Isso. passando por uma certa crise pessoal, né? Ele não Uhum, tem uma vida perfeita. Um uhum. grande motivo dele sair dos Estados Unidos também é por uma crise pessoal que ele está vivendo. Então, Isso. então isso tudo ajuda a dar essa balanceada no papel dele. E aí você tem também o Nick Mohamed, que faz o papel lá do Nathan, que eu falei. Eu gostei demais, é um Ou cara que eu não conhecia também, também não conhecia. né? E ele tem nessa temporada ele tem essa busca de provar para todo mundo que ele não tem nada a provar a ninguém. Então é muito legal É. a trama dele, o arco dele. Você tem o Brad Goldstein, que foi uma grande surpresa também, que é o cara que o Roy Kent, né? Ah, Que tem os sim. Muito traquejos e bom. grunhidos dele. Muito bom, eu É, gosto pra caramba. E É. aí, ele é muito comédia, ele é um cara assim, mais escrachado do seriado, mas ele ganhou tanta notoriedade que inclusive entrou aí na Marvel, né? Vai fazer acho que o papel do Isso, Hércules, enfim. isso. Mas ele tá nessa temporada, ele traz o lado um pouquinho mais humano, porque ele no começo é muito assim, né? Aquele cara muito brutão, brutão mesmo. Mas Isso, que nessa começa a temporada ele namorar, traz né? É, isso, começa a e aí ele namorar. traz um lado um pouco mais humano, né, que vai buscando se abrir mais. E aí, como eu falei já, também você tem a Hannah Waddingham, que é a Rebecca, né? Uhum. E ela brilha demais nessa jornada dela para ressignificar, né, as escolhas da vida. Então, você tem esse elenco excelente, né? E aí eu deixo essa recomendação, né, da série para quem busca comédia leve com mensagens relevantes. É, porque Então, sempre teve esse lado de esquentar o coração, né? Sempre foi essa pegada dessa série, né? Na primeira e segunda. isso, exatamente. Você tem aí, né, essa questão, o foco na comédia, lógico, Uhum. tudo é apresentado de uma forma muito bem-humorada, Uhum. inteligente, comédias inteligentes, sem tanta apelação. Mas você tem mensagens relevantes sendo inseridas ali, né? Essa questão da motivação, essa questão dos sonhos, essa questão, como eu falei já de outros temas, perdão, né, de superação e realização pessoal e profissional, muitas coisas legais aí inseridas, né, e outros temas polêmicos, mas também relevantes. Então, a série ela conseguiu abordar muita coisa, apesar de ser muito leve, episódios curtinhos, apesar de que essa última temporada os episódios foram bem maiores, na faixa aí de 40, 50 minutos cada um, alguns até maiores, acho que os últimos dois são maiores, mais de uma hora. Então, mas a série, ela não perde essa pegada leve, né? Então, é super recomendado para quem gosta de comédia
e ainda tem esse plus aí das mensagens relevantes que ela traz, não é só aquela comédia pela comédia, né? Como a gente já viu várias vezes aí, em outras séries até de sucesso, como The Office, Parks and Recreation, que são séries excelentes, mas elas já têm uma pegada diferente porque elas não agregam muito. É aquela coisa mais da comédia pela comédia e, né, um pouco pastelão às vezes, mas assim, é a comédia das situações, né, às vezes. Então, aqui não, aqui você tem realmente temas legais sendo discutidos, e uma produção muito caprichada, então, inclusive essa temporada eles trazem alguns caras famosos aí da Premier League, né? É Uhum. muito bacana, tem uma surpresa bem bacana lá no final, então para quem gosta de futebol também vai ter algumas coisinhas legais. E fica aí essa recomendação, né? Muito bacana mesmo, tá lá na Apple TV Plus, as 3 temporadas para quem quiser ver. E lembrando que você lembrou uma coisa engraçada. Ainda que a série fale de um time de futebol, um treinador e tudo e tal, os episódios não mostram praticamente futebol. É muito curto, então Mas essa última é muito temporada até engraçado. mostra um pouco mais. Ah, tá. Mostra um Porque pouco os mais. anteriores, nossa, É, mostrava essa praticamente terceira começava a temporada. partida, terminava a partida. Não, essa temporada eles mostram mais e porque é usado como uma artimanha de trazer essa emoção, Ah, sim, até para verdade. mostrar alguns temas desses que eu falei, Uhum, sim, inclusive são sim. tratados dentro das partidas, Do campo, né? sabe? Do campo. Então, quando se trata ali do núcleo dos jogadores, né? Hum. Então, é muito legal, muito bacana. E dessa vez eles investiram um pouquinho mais. E aí, como eu falei, eu acho que para enriquecer, eles trouxeram algumas figuras conhecidas do futebol lá em inglês, né? Hum. Então, isso aí eu achei bem bacana mesmo. Então é isso aí, vamos lá agora pro post de quarta-feira, né? Succession, quarta e última temporada. Agora vamos ver, né? E aí? Esse aí é um seriado que acabou na hora certa? Acabou bem? Fala aí, Jeff. Então, pois acabou. Eu acho que é engraçado porque realmente é um pouco nessa situação, né? Poxa, tinha uma série que ganhou tantos prêmios, Emmy, Tony e tudo mais. O pessoal pensava assim, vai quinta temporada, sexta temporada deve acabar. Ainda mais a situação que o HBO, né? Antigo HBO, agora Max, né? Tá vivendo, né? Aham. A situação de falta de dinheiro, assinaturas e tudo e tal, então ela precisa de grandes títulos. Então, eu acho que foi um pouco corajoso, realmente. Realmente o pessoal da produção chegar e falar, não, eu já estendi onde eu queria. Então, eu acho que chega ao fim um dos maiores clássicos, eu posso afirmar assim, Olha aí. com uma boa certeza, da TV e do streaming, sabe? Porque realmente, ainda que o tema seja inicialmente, né? Desse gênero, né? Não vamos também colocar assim, Desse gênero, a melhor claro. série Não, de todo o universo, porque eu até não gosto desse tipo de comparação, né? Porque assim, tem gêneros e gêneros, né? Então, esse gênero de drama, de série e tal, né? então, assim, do melhor desse gênero, mas sem ser de todos os gêneros, de todos os Todo o tempos, universo, né? Todo dessa última semana, vamos deixar assim. Não, Entendi. que nem o Titãs. Não, não, eu acho que, no caso, eu acho que desse gênero, eu acho que a gente pode ter uma certa calma para afirmar isso. E é engraçado porque a série em si, ela é relativamente muito simples. Realmente a questão da Agora sucessão, né? sim, só rapidinho, só desculpa eu insistir nisso, é só porque assim, se fosse para classificar como gênero, já que a gente falou que é uma das Isso. melhores, talvez a melhor desse gênero, Uhum. como é que você classificaria? Porque eu vou te falar, no IMDb fala que é comédia-drama. Isso, É verdade. isso mesmo? Cara, a primeira temporada eu diria que é mais drama, pouquíssima comédia, eu diria que é quase uma paródia. Na Aham. segunda temporada, você tem mais drama ainda, mas aí começam a aparecer situações mais cômicas, né? Uhum. Ainda na paródia. E na terceira, não, aí você começa a ver comédia, tem Entendi. situações hilárias e você também continua tendo algumas situações dramáticas, né? E aí chegamos na quarta, Uhum. onde finalmente a gente vai falar do que deveria supostamente ser o coração, que é quem vai suceder, né? O, Aham.
Logan Roy, e na verdade a série não. Se fosse só isso, ia ser bem chato. Né, poxa, pô, imagina, quem vai substituir? Porque, né, seria um aprendiz, versão familiar, né, ou tipo uma história de realeza, será? E na verdade, eu acho que a série ela vai mais além. O grande trunfo dos roteiristas, da produção, é ir mais além disso, né? É falar sobre poder, sobre grandes corporações, mídia, né, a questão de evolução ou não para mídias sociais, né, e a despersonalização, né, que as pessoas sofrem, né, primeiro das elites para, né, as camadas inferiores, entre aspas, né? Então elas não são pessoas, né? Realmente isso a gente não precisa de muita ficção para desconfiar, né? Por outro lado, cara, mostra um drama familiar também, né? Então acho que o texto eu acho que ele encaixa muito bem com tiradas, reflexões, mas eu acho que o elenco não. Sem esse elenco não teria como, né? E, cara, o Brian Cox é um bichão mesmo. Cara é muito bom. Eu gosto muito dele. Muito bom. O Kieran Culkin, eu não botava muita fé nele. E, cara, nessa última temporada ele tem uma interpretação muito boa, né? O Jeremy Strong, eu acho que ele brilhou mais na terceira e na primeira, né? E, cara, agora o Matthew McFadyen, cara, ele faz um personagem muito bom, que é o Tom, né? Cara, assim, eu não vou falar muito, mas, poxa, eu achei legal, achei bacana. E, claro, né? Aí tem a linda Sarah Snook, que faz o papel de jogadora, né? Mas só que ela começa a ficar na dúvida se o que ela tá fazendo de jogada tá funcionando, né? E aí vocês têm que ver o que vai acontecer. E tem um Alexander como é que é? Skarsgård, que, cara, ele faz um louquinho lá, que eu acho que deve ter sido bem inspirado no Elon Musk, né? E, cara, o bicho toca terror, toca fogo no parquinho, entendeu? Então, cara, se não fosse essa galera, eu acho que realmente eu não... Acho que a série não teria rendido tanto, né? E, cara, claro que a última temporada você vai ter aquele peso do... Poxa, será que foi uma boa solução? E, poxa, é engraçado, conforme o YouTube, às vezes em quando ele joga alguns vídeos e tem algumas séries que você vai revendo o final. Não, o final foi ruim, né? Por exemplo, How I Met Your Mother. Eu lembrava do final assim, não gostei, né? Porque eu acho que todo mundo não gostou muito da escolha da menina lá, né? E como terminou a história e tudo. Mas olhando agora mais velho, né? Mais vivido, eu concordo, sabe? Então, essa temporada, ela parte da graça dela é também frustrar as pessoas. Então, algumas pessoas, pô, não é possível, achei injusto isso e aquilo. E isso faz parte, isso é normal, entendeu? Eu acho que isso tá dentro da dinâmica dessa última temporada, né? Outra coisa também, eu acho que, poxa, fechou bem os arcos, né? Acontece um episódio que eu acho que realmente chamou muita atenção, foi até trend topics, né, nas principais redes sociais e tudo, e vendo, cara, o mais legal, Michael, é que o que acontece é surpreendente porque é uma coisa realista. Então, ao contrário de outras séries que botam uma violência muito grande, seja verbal ou física, gráfica, né? Não, essa série ela surpreendeu por uma coisa extremamente realista, sabe? E você fica assim, caraca, brilhante, entendeu? Então, eu tô vendo aqui, né? E eu tô vendo aqui que as notas dos episódios dessa temporada, tem um episódio aqui que teve nota 9.9 no IMDb. Pois é. A média tá em 9.2.
a nota, né, dos episódios dessa última temporada. Você vê, então, tipo assim, o primeiro, o segundo episódio, eu acho que, né, tá ok, porque tem o cliffhanger Aham. da temporada passada, mas, cara, essa temporada eu curti, porque ela vem, acontece uma parada e aí pronto. Aí você realmente vê, agora estamos pousando, né? Uhum. Estamos pousando e, cara, o final é um pouco mais longo e, cara, eu curti pra caramba. Eu achei que é um final adulto, realista, sabe? Ele é um Legal. pouco melancólico, porque também vale lembrar, né, já que a gente tá falando do final, cara, assim, é uma série que é um pouco office, né, como o Gaveta brinca, né, por causa do enquadramento e tal, tipo um mock documentary, né? Uhum. E talvez seja um pouco sobre monarquia, só que, né, isso com o poder do dinheiro, né, e a monarquia eu acho totalmente anacrônica, né, enfim, né, um dia a república chega em terras tupiniquins, talvez, né, mas, cara, eu acho que ela fala também, principalmente sobre a dificuldade de mudar as coisas, sabe? E também fala sobre, às vezes, fala tanto dessa questão macro, mas também na micro, como o estrago que uma paternidade de um narcisista, né, faz nos filhos. Então, eu acho que, cara, é uma série que, na minha opinião, vai deixar realmente um saldo muito positivo de investimento das horas, né? Nessas 4 jornadas, que, poxa, tem drama, tem muito. Cara, tem situações absurdas, tem coisas que as pessoas vão reconhecer do que eles estão falando, né? Então, eu acho que fala sobre grana, poder, né? E também fala sobre pessoas que só conseguem se expressar por metáforas econômicas, né? Quão pobre, como o pessoal fala, né? Às vezes a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro, né? Uhum. Então ela fala também um pouco sobre isso, né? Mas sem romantizar, né? Então acho que a HBO Max ela tem um probleminha nesses próximos anos, porque, cara, como é que ela vai ter que fazer uma ruptura, né? Uma ruptura aí para algo tão bom quanto ou melhor, né? Então, vamos ver, Uhum. realmente, cara, na minha opinião, excelente temporada, Legal. excelente série, eu acho que vale muito a pena. Vai, vai dar saudade. Agora é aquela coisa, né? Vamos ver se eu consigo umas coisas mais leves. Né, umas coisas mais leves aí pra se divertir. E o post de sexta-feira, Michael? E aí, Pele da Luz? E aí, como é que. Merecia Oscar? O que tu acha? Pois é, né? Então vamos lá. Pois sexta-feira, Império da Luz, um filme aí do queridinho, né, de Hollywood, o Sam Mendes, né? Já dirigiu aí alguns filmes bem famosos, mais recentemente um filme que você gostou muito lá, o 1917, né? Uhum, Que usou aquela truque lá da tomada única, né? Sem cortes. uhum, uhum. Muito bacana, inclusive. E aí depois você fica sabendo, você quer assistir de novo para ver se realmente não teve nenhum corte. E entre outros, né? Um roteirista famoso aí de Hollywood também, começou lá no Beleza Americana, né? Na década de 90. Então, um cara assim muito bem visto aí como é que eu vou dizer, pela gangue do sapatinho verde, né? De Hollywood. Mas e o filme, qual que é a intenção do filme, né? O filme é uma homenagem à sétima arte, né? Hum, Que é uma, não vou dizer aqui metáfora, porque ele faz homenagens claras mesmo, mas assim, a ideia do filme é mostrar essa magia da sétima arte. Só que ele aborda temas pesados, né? No meio dessa homenagem aí. Ele conta histórias bem humanas, bem complicadas, então ele aborda temas pesados como relacionamento, preconceito racial, problemas mentais. Então é um filme que eu vou explicar um pouco, mas acaba que o clima pesa um pouquinho demais. hum, hum, E aí você também tem um problema de um roteiro um pouco lento, uhum. né, que não anda num ritmo interessante, e, ao meu ver, um outro problema sério, que é uma disparidade muito grande da qualidade dos dois protagonistas. Você tem uma Olivia Colman, fantástica, mais uma vez, só que o parceiro dela deixa a desejar, então o filme ele fica meio manco,
né, com os seus protagonistas, e por conta dessas outras coisas que eu citei, ele também deixa a desejar. Então, como é que é a trama, né, do filme? Você tem uma mulher gerente de um cinema, na década de 80, né, ele se passa, uma história fictícia que se passa na década de 80 em um cinema lá na Inglaterra, né? E aí é um cinema belíssimo, aqueles bem clássicos, sabe? Aqueles que foram feitos assim no início mesmo e talvez alcançaram o seu auge naquela época mais gloriosa, né? Do cinema ali da década de 40, 50, enfim. Uhum. Então, você tem isso, aí você tem uma gerente, uma mulher que é uma gerente, uma mulher já mais de idade, e ela tá num relacionamento tóxico ali, nesse ambiente de trabalho, e também enfrentando as questões mentais. Ela tem tipo uma bipolaridade, sabe? Um negócio assim. E aí, no meio disso, surge, né, um jovem negro para trabalhar ali nesse cinema, e ela inicia um relacionamento com ele. Só que os dois sofrem muito barreiras por conta da questão da preconceito racial, diferença de idade e as próprias questões mentais aí da protagonista, né? E aí o filme ele apresenta, né, essas questões do relacionamento, como eu falei, nas suas mais variadas formas, um relacionamento saudável, um relacionamento tóxico, um relacionamento que foi quebrado, enfim, os relacionamentos, o poder do relacionamento nos seus mais diversos tipos, né? E níveis de qualidade, digamos assim. E aí o roteiro, ele usa todo esse drama pessoal dos envolvidos para destacar que mesmo você tendo um grupo de pessoas repleto de falhas, né, eles são capazes de trabalhar juntos e produzir algo especial e mágico para as pessoas. Então eles são funcionários de um cinema e cada um deles tem a sua vida extremamente com seus problemas, né, assoberbada e tudo, alguns mais do que outros, enfim. Mas eles juntos ali, eles produzem algo mágico, que transforma a vida de muitas pessoas, que inspira as pessoas. Então, é aí que vem essa questão, né, da homenagem que eu falei ao cinema, né, e o poder dela de inspirar, a poder dela de nos transportar para outras realidades, e nos ensinar, enfim, várias coisas, né, que a sétima arte consegue fazer. Então o filme usa isso, só que o problema é que o ritmo da trama é inconstante, né? Você tem assim alguns acontecimentos legais, outros, aí depois ele dá uma freada, e aí isso afeta um pouco. Aí você tem também um tom muito mais negativo, eu acho, que acaba prevalecendo, porque por conta dessas questões que eu falei, são temas muito pesados, né, e juntos, então você tem a questão mental, que é séria, é pesada no filme. Você tem a questão do preconceito racial, que é representado de uma forma bem chocante às vezes também. Então, você tem aí temas pesados que ele escolheu, sabe? E aí isso acaba diminuindo um pouco o tom mágico dessa homenagem ao cinema, né? Que você fala assim, é muito realista, poxa, né? e assim, né? Você, poxa, a magia do cinema e tal, mas ao mesmo tempo tá acontecendo tanta coisa ruim ali com alguns personagens, então eu acho que pesou um pouco, assim, aí acabou diminuindo o impacto, né, disso. Mas aí você tem uma Olivia Colman que brilha demais na atuação dela, mais uma vez ela se entrega ao papel, e ela se entrega, assim, de uma forma que ela se abre mesmo, sabe? É como se você conseguisse enxergar a alma dela, é impressionante. Ela é uma atriz que consegue entrar no papel de uma maneira assim, né? Extremamente talentosa, fez vários outros filmes aí muito bons, então ela tá excelente, ela tá muito bem. Só que o ator que faz o papel do jovem negro, que contracena com ela, ele é um cara que eu não conhecia, mas o nome dele é engraçado, achei que fosse Michael, mas é Micheal mesmo, é com E antes do A. Micheal Ward. Ele apresenta uma atuação muito mais rígida e apagada do que ela, sabe? Ele não acompanha. Então, assim, o filme, como eu falei, ele fica manco. Quando os dois estão juntos, ela engole ele completamente, né? Quando ele tá sozinho, ele tem um pouco mais de ar para respirar na sala, porque parece que quando ela entra, surge um vácuo e ele some. Então, assim, mas aí pesa demais, né? Assim, ele fica um pouco apagado, ele fica com uma expressão assim. Ele é um cara jovem, ele fica com a expressão assim de um cara que parece que quer expressar um silêncio ou uma falta de expressão de alguém muito mais experiente e sábio, mas que não combina, sabe? Então,
Isso eu achei que ficou ruim no filme, né? E acaba deixando o filme um pouco manco. Mas você tem aí um resto do elenco muito competente, né? Com participações pequenas e relevantes do Colin Firth, né? Que é um cara que despreza comentários, assim, não precisa falar do talento dele. E você tem também um Toby Jones, que é um cara um pouco menos conhecido aí, mas já tem alguns papéis bacanas também. E os dois têm participações pequenas, mas muito relevantes e muito bacanas para a trama, né? Aí então, você tem um filme que é belíssimo, a cinematografia do filme é fantástica, e tanto é que foi para isso que ele foi indicado ao Oscar, né? Foi por isso que ele foi indicado ao Oscar. Ele recebeu uma indicação pela cinematografia, né? Mas não ganhou. Então, assim, você tem um filme belíssimo, mas que não foi bem recebido pela crítica e pelo público, né? A meu ver, por conta disso tudo que eu falei, né? Por quê? Porque essa é uma obra muito mais específica para amantes do cinema, pacientes e determinados, né? Então, assim, ela não basta você calçar o sapatinho verde, você tem que botar o conjunto inteiro, o terno inteiro, e ainda uma boina verde. Então, assim, para você aproveitar, né, todos os detalhes, as nuances do filme, porque realmente o Sam Mendes é um cara com uma visão fantástica. E visualmente falando, né, e essas partes em que ele consegue deixar sobressair mais esse amor que ele tem ao cinema e o poder que o cinema tem de trazer magia para a vida das pessoas, né? E de como é importante, às vezes, porque às vezes você é uma pessoa que trabalha com isso, você é uma pessoa, e eu acho que ir nisso talvez falha muito sobre a pessoa dele mesmo, um diretor, né, de cinema. E ele fala, a trama mostra isso, assim, como é importante você, às vezes, uma pessoa que produz essa magia, que ajuda essa magia a ser transmitida para as pessoas, e você não senta para aproveitar essa magia. Né? Então, nesses momentos, para aproveitar isso, para tirar um proveito, para deixar que essa magia também atinja você. Então, o filme fala nisso, talvez uma reflexão dele com ele mesmo. Só que não é sempre que o filme alcança isso da maneira mais adequada, como eu falei. Então, mas para quem conseguir, né, você vai ter essa performance estelar da Olivia Colman e essa carta de amor à sétima arte, que acaba um pouco mais pesada, talvez, do que deveria, né? Um pouco... não vou dizer assim manchada, mas um pouco marcada pelas expressões humanas que se sobressaem em cima dela, né? Então, mas ainda assim, né, eu acho que para os amantes aí do cinema e principalmente da parte mais artística, né, visual, vale muito a pena. Eu acho que eu gostei de ter assistido, né? Então, achei legal, por conta dessas coisas que eu falei, né? Legal. Pelo visto, então, é meio nichado, né? Isso. É um pouco nichado e por isso talvez explique, né? Mas mesmo assim não deixa de ser não é porque algo é complexo, é pior, né? Entendi. Assim, ele poderia ter sido algo muito diferente, talvez pensando no nível de algo como Cinema Paradiso, algo assim, né? Que marcaria a época mesmo. Mas infelizmente não é por conta dessas coisas que eu falei que puxaram ele para baixo, né? Mas ainda assim, para quem gosta e tal, você mesmo que é um sapatinho inveterado, vale muito a pena assistir. Tá lá na Star Plus, né? Boa. Tá lá na Star Plus e vale muito a pena. Então é isso aí, vamos seguir adiante. Vamos nessa? Bora lá. Então bora lá, vamos para a parte final, né, dos petiscos, aí onde que a gente vai falar do que está por vir aí no blog e posteriormente, né, aqui também no podcast. Então vamos começar pelos meus aí. Eu peguei para assistir uma série documental lá do Arnold Schwarzenegger, né, porque agora ele tá lá se juntando aí com a Netflix, né, produzir uma série. Acho que é Fubar o nome da série. Isso. E aí também, além disso, o que me interessou muito mais do que a própria série foi uma minissérie documental com 3 episódios sobre a vida do Arnold Schwarzenegger. Porque ele é um cara que conseguiu ser bem sucedido em 3 áreas diferentes, né? Isso é muito raro, muito raro. Um cara que muda completamente assim de área e consegue ser bem sucedido. Ele foi acho que o maior fisiculturista da história, ganhou tudo que podia ganhar várias vezes. Depois foi um ator, assim, lógico, eu não estou falando em qualidade dramática, mas pro nicho dele, né? Pro nicho que ele quis ocupar, que foi de astro de ação, ele foi o maior de todos os tempos, e existe discussão aí sobre ele rock,
ou desculpa, o Stallone, mas eu sou mais time Stallone, mas o Arnold, inegavelmente, ele fez melhores filmes de ação do que o Stallone, a meu ver. O Stallone, ele brilhou mais em outros gêneros, talvez um pouco mais no drama esportivo, né, principalmente com a saga do Rock e tal. Então, o Arnold, ele foi um ator muito bem sucedido, e aí no final da vida não, né, depois ainda foi governador, né, 2 mandatos seguidos, reeleito lá da Califórnia, então, uma figura muito característica. Então, eu me interessei e eu vou te falar, curti, achei legal. Então, depois vai vir a crítica, já assisti aí, né? Depois eu vou falar sobre detalhe, tudo que traz o documentário, bem bacana. Tô lá no Citadel também, assisti mais um episódio ou 2. Tá divertido, legal, tiro, porrada e bomba, né? Sem tanta profundidade, mais clichêzão, como eu falei, mais diverte. Black Mirror, peguei também pra ver a 6ª temporada, né? Só que eu vou te falar, eu tava com a expectativa baixa e não foi à toa. Nossa, caramba, que Tem coisa. alguns episódios bons, tem. Acho que Uhum. são 5 episódios, se eu não me engano, ou 6, não lembro. Falta só um pra eu ver, né? Só o mais um, eu já vi o resto. Só que eu achei que ela perdeu um pouco como é que eu vou dizer? Se perdeu, assim, esqueceu o que era em alguns episódios. Tem episódio que cabe mais em série de antologia de terror do que no Black Mirror. Porque a Black Mirror sempre foi uma reflexão sobre a questão da tecnologia, do impacto que a tecnologia traz, né? Essa questão de como isso pode mudar nossas vidas no futuro apocalíptico ou no futuro não apocalíptico, ou se as redes sociais avançassem para um ponto de gerar realidade virtual, sei lá. Coisas assim, né, que sempre foi o foco da série. E muito bem, né? Só que alguns episódios parecem mais episódios de série de terror, então você fica assim, uai, como assim? Tem outra que parece um episódio de uma série de true crime. Então, assim, eu achei que perdeu a mão, sabe? Assim, nesse sentido. Se perdeu a identidade, né? Vamos ver o último episódio, como é que vai ser, mas depois eu vou trazer a crítica detalhada. E aí você tem também outras séries que eu não comecei ainda, que é Small Light, lá da Star Plus também, sobre Holocausto. Entre Estranhos, que é da Apple TV Plus também, né, com o Tom Holland lá, que tô esperando juntar um pouquinho mais de episódio para ver. E tem um filme lá da Netflix que eu tô esperando também. Sim. Vou pegar para ver o Resgate 2 aí, para ver se é bom ou não. E você, Jeff, seus petiscos aí, o que você manda? Rapaz, continua. Então, agora acabou o Succession. Então, vamos ver se anda a fila, né? A fila tá grande, hein? Tá grande e vai ficar um pouquinho maior porque eu esqueci uma coisinha. Mas o School Spirit eu acho que já acabou também o City on Fire. Também, já, a primeira temporada já acabou. O Treta eu vou ver se eu agilizo, né? O Amor Platônico eu acho que já tá chegando pro final. E o Silo também já tá chegando pro final. Aí tem um filme, eles clonaram Tyrone, que eu acho que eu devo ver primeiro. Começou Invasão Secreta, né? Agora, eu acho, foi quarta-feira. E eu também quero ver o Boom Boom The World vs Boris Becker, que também é super polêmico, eu tô curioso. E claro, né, uma das séries que foram uma das mais bem sucedidas, que não é de True Crime, da Netflix, que é o Agente Noturno, que tá lá, coitado, tá em criogenia, coitado. Lá Esse Agente Noturno aí, ele já dormiu de esperar você para ver ele, né? Porque já dormiu, já acordou, já várias vezes. E aí eu lembrei que estreou o Strange New Worlds, né? A segunda temporada que eu tô super empolgado. Então calma, gente, calma. Eu juro que eu vou tentar não botar mais coisa antes de comer tudo isso aí, mas a gente consegue. Yes, we can, né? É isso aí. E temos mais um episódio, então, né? Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado aí, Jeff. Lembrando que a gente está aí no trabalho, né? Que é um fruto do nosso blog, o Mexido Digital. Tá lá no www.mexidodigital.com.br. Todos esses posts estão lá.
e com muito mais coisa que a gente escreveu lá desde 2013, a gente já tem um catálogo lá de críticas e dicas e muita coisa, né, de muito tempo atrás. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas, YouTube, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. Como a gente falou no episódio anterior, a gente está passando aí por algumas reformulações visuais, né, uns tapas visuais aí no episódio, Uhum. no blog, mudando aí o fundo do podcast, algumas outras coisas, o logo do site, graças aí ao Anjo Gabriel que está trabalhando junto com a gente. E novidades em breve também, né? Quem sabe a gente vai fazer outras mudanças aí, mas já tem muita coisa boa aí vindo e que já chegou. E também eu tô para gravar aí um próximo episódio lá do Eu Faria Assim, né? Sim, eu tô esperando. Isso, já estou preparando aí, já revisei os textos, agora é só gravar e em breve aí devo lançar, Massa. né, para a gente ter mais um episódiozinho aí da série paralela aí do Mexido. Então é isso, Jeff, muito obrigado aí, viu? Opa, eu que agradeço e vamos que vamos. É isso aí, até a próxima, um abraço.